Divórcio. Um tema que sensibiliza muitas pessoas. Quando a gente escuta uma notícia de que um casal terminou, a gente geralmente fica triste por eles. Mas quando a gente escuta uma notícia de que um casal de longa data terminou, parece que o peito aperta um pouco mais. Mas afinal de contas, quais são os motivos que levam um casal que está junto há 20, 30, 40 anos a se separar? Os detalhes do divórcio de Gisele Bündchen e Tom Brady. Sim. A gente não sabia encaixar as nossas diferenças. A supermodelo e o jogador astro do futebol americano oficializaram a separação. O casal Brad Pitt e Angelina Jolie, o mais badalado do cinema mundial, não existe mais. Após 11 anos, a cantora e o craque colocaram um ponto final na relação. 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. O número de divórcios grisalhos, que são términos para pessoas que já estão com mais de 50 anos, dobrou de 1990 a 2010 nos Estados Unidos. Há uma geração, menos de 10% dos divórcios envolviam cônjuges com mais de 50 anos. Hoje, mais de 25% dos divórcios envolvem pessoas com mais de 50 anos de idade. 26,3% dos divórcios são em casamentos que duram há mais de 20 anos. O divórcio é um fenômeno cada vez mais comum na sociedade moderna. E apesar da maior parte das pessoas casar esperando felizes para sempre, muitas vezes a separação bate a porta dos casais sem aviso prévio. Ninguém entra em um casamento apostando para ver quanto tempo ele vai durar. E muito provavelmente, se você está casado e você escutou os dados anteriores, só de ouvir essas estatísticas te dá um arrepio e um embrulho no estômago. Mas encarar os fatos e entender os motivos deles assim acontecerem pode te ajudar a preservar o seu casamento. E é justamente para isso que eu tô aqui. Na história moderna, o casamento passou de um sacramento a um contrato a apenas uma conveniência. E talvez por causa disso, quando a gente vê um casal duradouro e saudável, a gente tende a achar que aquele relacionamento vai durar para sempre. Relacionamentos saudáveis a longo prazo viram um espelho do que a gente quer para nós mesmos nos nossos relacionamentos. Você passa a sonhar, a ter um relacionamento como aquele que você visualiza naquelas duas pessoas. E aí, elas vão lá e se separam. É comum que em um relacionamento longo e duradouro surjam crises que podem ser pontuais, podem ser sazonais ou podem ser repetitivas. Só que quando as discussões e os desentendimentos começam a acontecer com muita frequência, isso pode fazer com que o parceiro entre em uma dimensão de dúvidas em relação ao outro. As emoções vão tomando conta da pessoa e vão distorcendo a visão que ela tem do outro, vão fazendo com que ele tenha uma visão cada vez mais negativa do outro, com que ele foque cada vez mais nos defeitos dos outros. Quando a gente entra num relacionamento, a gente tende a olhar mais para as qualidades da pessoa com quem a gente está entrando naquele relacionamento. E depende das nossas emoções e do cuidado que a gente vai ter com esse relacionamento para que a gente consiga focar mais no aspecto positivo do outro. Os defeitos sempre vão estar lá, tanto os deles quanto os seus. Quando você começa a se infestar de emoções negativas por causa das discussões contínuas, a tendência é que você comece a focar mais nos defeitos, comece a focar mais no lado negativo. E se você esquece as qualidades daquela pessoa, fica muito difícil enxergá-la como uma boa pessoa para você estar se relacionando. Então, quando essas questões que causam tanto atrito, com tanta emoção, não são resolvidas, isso vai desgastando o relacionamento e obscurecendo a visão do parceiro até que o relacionamento se acaba. O que teria que acontecer e ser feito para você conseguir evitar essa catástrofe final é você investir tanto mentalmente quanto fisicamente no seu relacionamento. A falta de investimento em um relacionamento é um dos maiores motivos para os relacionamentos a longo prazo terminarem. Nenhum relacionamento vive só de amor. Compreensão, dedicação, investimento, ceder, ouvir um ao outro e conquistar o outro diariamente é fundamental. Quando as pessoas não investem nos seus relacionamentos, surgem dois problemas que muitas vezes são vistos como o motivo do término, mas na verdade eles são sequelas dessa falta de investimento, que são o tédio e a falta de atividade sexual. E aqui existem dois fatores que levam as pessoas a relaxarem e deixarem de cultivar os seus relacionamentos. O primeiro deles é quando a paixão vira amor. A paixão, ela
ela traz junto dela um ímpeto de estar sempre servindo o outro, de estar sempre agradando, elogiando, tentando se esforçar, trazendo presentes, fazendo coisas para conquistar o outro. E isso acontece quase que de uma forma natural, porque toda essa emoção no nosso corpo faz com que realmente exista o impulso de ir lá e simplesmente fazer essas coisas. Fica fácil fazer nesse começo. Mas quando a paixão acaba, essas emoções se atenuam. E aí fazer tudo isso exige mais esforço, exige mais dedicação e exige a superação da sua preguiça. E como uma das consequências do casamento é trazer mais segurança para ambas as pessoas que estão ali, muitas vezes as pessoas se acomodam e passam a ficar com preguiça de cultivar esse relacionamento. E aí, sem perceber, ele vai morrendo aos poucos. E o segundo fator que leva as pessoas a relaxarem é que muitas pessoas observam o casamento como um objetivo final. E aí, quando essas pessoas finalmente sobem ao altar, é como se o objetivo delas já tivesse sido alcançado. E aí elas podem descansar. Quando, na verdade, subir ao altar deveria ser só o começo. E aí essas pessoas acabam não criando situações agradáveis de convivência que permitam uma interação entre vocês dois, que é fundamental, e de romantismo. Quando você não trata o outro com o carinho e a atenção que você dava a ele anteriormente, isso vai criando um espaço e uma tensão entre vocês dois. E aqui eu te faço uma pergunta: qual é a área da vida que, se você não investir o seu tempo e o seu interesse, cresce? Não existe nenhuma. Para que o seu relacionamento se mantenha, pelo menos, você tem que investir a sua atenção e a sua dedicação nele. Esses dias meu marido foi participar de um campeonato de moto. E para participar desse campeonato, ele passou vários finais de semana treinando. Acho que foram uns 2 meses ali que ele estava muito concentrado no campeonato. E isso fez eu me sentir um pouco afastada dele. E aí, quando ele parou com o campeonato, eu estava acostumada a ficar ali os finais de semana estudando ou saindo com alguma amiga. E aí a gente passou um final de semana juntos e no final de semana seguinte eu tava meio doente, mas eu queria estar com ele, porque eu tava sentindo aquela falta daquele contato com ele. E eu lembro um dia que eu tava doente no sofá e ele ia sair só pra ir no restaurante dele, pegar uma carne e trazer de volta pra casa. E aí ele perguntou se eu queria ir junto com ele. E a minha primeira resposta, meu primeiro impulso seria falar não, vou ficar aqui mesmo, mais tranquilo, mais aconchegante. Mas eu vi que e mesmo de carro ali até o restaurante com ele, era uma oportunidade pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar um pouquinho, pra gente conversar com paciência, com calma, sobre qualquer coisa que aparecesse ali na nossa frente ou na nossa mente durante o trajeto. Então, eu fui com ele. E foi ótimo, porque a gente se divertiu, depois a gente foi no mercado juntos, comprou as coisas que a gente gosta. Aqui tá tendo uma promoção de juntar os selinhos pra comprar uma panela no mercado, a gente juntou os selinhos, daí a gente conseguiu a panela finalmente, que a gente tava juntando há uns 2, 3 meses. Então foram coisas pequenas que aconteceram, mas que se eu tivesse ficado em casa, nem mesmo essas coisas pequenas teriam acontecido. Por isso é importante, às vezes, a gente passar por cima daquele ímpeto de não querer fazer alguma coisa e simplesmente fazer. Claro que se a gente vivesse só de coisas pequenas assim, talvez o nosso relacionamento também não se sustentaria, porque é importante você tentar manipular ali um momento agradável, né? Fazer um jantar, por exemplo, é manipular um momento de troca entre vocês dois. Só que exige mais trabalho. Planejar uma viagem, por exemplo, exige dinheiro, exige atenção, exige pesquisar para onde você vai. Só que é um momento muito mais especial, que vocês estão vendo novidades, que vocês estão vendo coisas diferentes. Fazer um curso juntos, fazer uma aula de algum esporte juntos, exige mais, porque vocês vão ter que se locomover até lá. É uma coisa que vocês vão ter que criar uma rotina, criar uma constância, mas isso vai proporcionar para vocês experiências totalmente diferentes, que tiram vocês do tédio. E quando duas pessoas casam, a verdade é que a dedicação não deve continuar como quando você estava apaixonado, mas talvez até aumentar, porque situações que vocês vão ter que lidar em um casamento são mais complexas do que as situações que você lida em um namoro. E isso nos leva ao próximo motivo que faz com que alguns casais de longa data terminem. Eles não estavam preparados. Às vezes um casal dura muito tempo namorando porque aquela é a vida que eles estão acostumados, mas quando eles se casam, eles não estão preparados para aquela nova realidade. Eles não estão preparados muitas vezes para ser adultos. Eles não estão preparados para organizar uma casa. Eles não estão preparados para lidar com as contas do dia a dia. Eles não estão preparados para criar um ser que surgiu ali
do nada no relacionamento deles. O objetivo de todos os meus vídeos é esse, é te ajudar a se preparar para criar situações positivas no seu relacionamento e antever os obstáculos que podem surgir, para que quando eles apareçam, você esteja pronto para lidar e contornar eles. E aí, quando a gente começa a se expor a essa complexidade diferente de situações em um relacionamento, a gente começa a criar novos objetivos, porque a gente tem uma visão diferente de mundo. Quando você tá morando na casa dos seus pais, a tua visão é totalmente diferente do que quando você tem as suas próprias responsabilidades, quando você tem que começar a criar o seu futuro. E aí, o seu futuro e os seus objetivos vão mudando. Se você não tá constantemente se alinhando com o seu parceiro, fazendo com que pelo menos alguns desses novos objetivos se encaixem e se conectem para vocês dois, uma hora cada um vai passar a querer coisas muito diferentes da vida. E isso pode fazer com que vocês se afastem. Então, ao longo das mudanças, vocês podem mudar e ir discutindo essas mudanças juntos para que vocês cresçam em conjunto, ou vocês podem focar apenas em si e nos seus próprios objetivos. Estar atento às suas emoções é fundamental nesse processo, porque daí qualquer alteraçãozinha que existe no relacionamento, você vai sentir emocionalmente. E sentir emocionalmente, mesmo que doa, é importante para que você consiga tratar o assunto, para que você consiga remediar o assunto. Quando você não está atento às suas emoções, vocês passam a viver uma vida quase que paralela, porque vocês estão acostumados a conviver, vocês estão acostumados a viver também a sua individualidade, além de viver o relacionamento. E às vezes você se acostuma tanto a viver a sua individualidade que vocês passam a fazer todas as coisas separados. E aí, quando você vai cuidando da sua rotina sem se importar com a outra pessoa, uma vida que deveria ser vivida em conjunto, afinal de contas o casamento é isso, passa a ser duas vidas separadas. E aí o casamento já não existe mais ali. E é por isso que a separação pega muitos casais de longo prazo desprevenidos, porque quando eles percebem, eles já estão se divorciando, porque eles já se distanciaram demais. E às vezes eles vão perceber simplesmente porque se deram conta, mas nem sempre essa percepção vem rápido. Às vezes precisa acontecer uma coisa grande para que os dois se deem conta dessas vidas paralelas. Por exemplo, os filhos saírem de casa. Eles estão acostumados a viver ali, se dedicar aos filhos, serem pais, mas eles já não sabem mais ser um casal. E quando os filhos saem de casa, é aí que eles percebem que os dois ali dentro já não tem mais nada em comum. Por isso, outro fator que termina muitos relacionamentos duradouros é a síndrome do ninho vazio, que é exatamente esse momento em que os filhos saem de casa. Então pode ser que no começo ali do relacionamento, o objetivo dos dois realmente era casar, criar uma família, ter filhos, mas além disso tudo, existe uma outra parte da vida, que é a relação a dois, que é fazer atividades fora, que é ter seus hobbies, e às vezes eles se concentram tanto em montar a casa e criar os filhos que eles já não têm mais uma relação a dois. Então, quando essa percepção vem, eles percebem que eles não têm mais nada em comum. Por isso que muitas pessoas falam que você deve priorizar o seu parceiro e a sua parceira ao invés de priorizar os filhos. Isso não quer dizer que você vai deixar o seu filho passar fome. Isso não quer dizer que às vezes a sua atenção não vá em maior parte para o filho. É óbvio que uma criancinha, que um nenenzinho, recruta muito mais atenção do que um parceiro. E é justamente por isso que você não pode tirar a atenção do seu parceiro. Porque é intuitivo você se voltar pro seu filho. Mas no momento que o filho tá ali, novinho, bebezinho, chorando horrores, não é intuitivo você voltar a sua atenção pro seu parceiro. E aí quando você não faz isso, esse esforço de voltar a atenção para quem tá com você, para você conseguir criar aquele filho, você vai entrando em negação em relação aos problemas do relacionamento. Só que quando a gente deixa o problema crescer cada vez mais, chega um momento que você já não sabe mais onde aquele problema começou. E você já não sabe mais como resolver. E aí o que sobra? Mágoa, falta de perdão, pouca comunicação e zero intimidade. Outra coisa que acontece quando você não está atento às suas emoções em um relacionamento é que muitas questões do passado podem ficar muito mal resolvidas. Por exemplo, a morte numa família, a perda de um bebê, algum evento traumático ali, pode ser um evento que aconteceu só com uma dessas duas pessoas. Mas às vezes, se as duas não estão lidando com o problema, isso vai afetar o casal como um todo e não só uma das pessoas. Por isso que quando a gente se casa, a gente vira um só. Tudo que afeta um, afeta os dois. E se os dois não resolvem, vai ficar deixando de lado, passando para debaixo do tapete. E quando você vê,
já tá com a casa irremediavelmente suja. Agora anota uma dica aí que vai te ajudar a se livrar do próximo motivo que faz com que relacionamentos duradouros terminem. Nos bons relacionamentos, nos bons casamentos, o homem e a mulher se dedicam a se aprimorar pelo bem do ser amado. Eu vou repetir para você não esquecer. Nos bons casamentos, nos bons relacionamentos, o homem e a mulher se dedicam a se aprimorar, a se tornarem cada vez melhores, a crescerem pelo bem do ser amado. Isso significa que você vai se importar com a sua saúde pelo bem do ser amado. Isso significa que você vai se importar com a sua carreira pelo bem do ser amado. Isso significa que você vai se importar com as suas finanças pelo bem do ser amado. Isso significa que você vai buscar conhecimento, que você vai desenvolver o seu intelecto pelo bem do ser amado. Você vai crescer como um todo pelo bem do outro. E por que você vai fazer isso? Porque a falta de crescimento acaba com qualquer relacionamento. O desejo pela excelência é uma virtude que, quando praticada, não deixa que o relacionamento caia em uma mesmice. O próximo motivo que leva muitos relacionamentos a chegarem ao fim é ter um gênio ruim. Se você quer mandar o tempo todo no seu marido, e eu tô colocando no feminino porque as mulheres tendem a fazer isso muito. Quer mandar o tempo todo no seu marido, se você reclama de tudo, se você é ríspido com a outra pessoa constantemente, isso faz com que a outra pessoa não se sinta admirada. E isso vai fazendo com que o relacionamento esfrie. Relacionamento precisa de brilho nos olhos, precisa de encantamento. A pessoa precisa sentir que você admira ela, que o que ela faz, ou que o que ela sente, ou o que ela pensa, acende uma luz em você. Quando as outras pessoas nos elogiam, nos admiram, a gente tende a se sentir mais aconchegado perto dessas pessoas. E é isso que o nosso cônjuge tem que se sentir com a gente. Se a gente só reclama, só critica, não é assim que ele vai se sentir. O próximo ponto tem a ver com uma sabedoria da Bíblia que é muito criticada, mas talvez você vai entender isso agora. Que é quando diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Casamento exige flexibilidade, a gente precisa fazer concessões para outra pessoa. Não dá para tudo ser do nosso jeito sempre, porque senão a gente não tá vivendo as diferenças ali. Se a gente não souber lidar com as diferenças, adeus casamento. Só que quando as mulheres, elas fazem as coisas do jeito delas e os homens topam, parece que vira um vício isso. Cada vez fica mais fácil da mulher querer exigir e colocar a sua própria ideia. Por isso que eu acredito que na Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem, no sentido de que ela deve ceder mais. Talvez porque a gente tem uma tentação natural de fazer com que ele ceda. Então, já que a gente tem essa tentação natural, isso já vai acontecer naturalmente, é que nem a história do bebê. Naturalmente, a gente tende a pedir, seduzir o homem a fazer o que a gente quer. Então, quando a gente está consciente, a gente deve ceder também para o que ele quer. Claro, não tô falando para você abrir mão de si e para você abrir mão da sua alma, mas tenta se submeter de vez em quando para que exista essa concessão. E existem alguns motivos mais escancarados para términos de relacionamentos duradouros. Por exemplo, quando os dois se casaram não por amor, mas para tentar sossegar, para tentar ir no fluxo dos seus amigos, ou quando existe alguma doença mental no meio do caminho desse relacionamento, quando surge uma doença mental, às vezes é uma doença de agressão do outro para com o seu cônjuge, que antes não estava lá. Isso, infelizmente, tristemente, acontece, e a maioria dos outros motivos vão ser consequências desses que a gente citou. Às vezes um casal termina apontando um motivo específico, mas ele já vem de algo que a gente citou aqui anteriormente no vídeo. Se você precisa de ajuda no seu relacionamento e quer agendar uma sessão particular, vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e marcar uma sessão comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.